senhor presidente, pastor Valdomiro, senhor vice-presidente, pastor Joézer, senhores convencionais, mesa diretora, igreja, a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pelo privilégio de estar aqui, agradecendo ao pastor Valdomiro, junto com a sua muito digna esposa, irmã Lourdes, para o pastor Joézer, com a irmã Miriam, obviamente, David, que no nome deles externo a minha gratidão a toda a diretoria, todos os obreiros, os convencionais, a igreja, aos amigos. Quero agradecer ao Sua Excelência, deputado estadual Samuel Júnior, com a Ariane, sua muito digna esposa. Gostaria de citar nomes, mas os irmãos vão de convir que esta saudação já abrange a todos. Queridos, eu quero, com muito carinho e respeito, eu aprendi desde novo, e vou fazer 60 anos, mas ainda tenho um pouquinho de juízo. E como eu estou fora da minha igreja, da minha cidade, do meu estado, e aqui está o meu pastor. O pastor presidente José Carlos é o meu pastor, presidente do Nordeste, e eu tenho o juízo de falar na frente dele. Aí seria uma loucura da minha parte, pastor José Carlos. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor Daniel e todos que os acompanham, e esta honra é sua, não é minha. Esse pouquinho de juízo não me deixa falar na sua presença. Queridos irmãos, o Senhor Jesus é perfeito e tem juízo, e eu também. Queridos, como há uma proposta temática, eu quero tomar por base o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 21 e 22, que está escrito: vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amém? Queridos, com base neste texto, obviamente, eu gostaria de falar-lhes sobre o resumo. Quando nós analisamos o texto, e é muito conhecido, é um período de restauração dos discípulos após a ressurreição de Cristo. Então, com base neste contexto, eu gostaria de falar-lhes uma proposta temática, a responsabilidade, o privilégio da nossa geração. Estamos diante de dois personagens que marcaram a história e, sobretudo, do arrebatamento com motivações para as suas gerações. Me permita contextualizar a Bíblia com a história. Para você, no final, o meu objetivo é que saiamos daqui cônscio do dever que nós temos, do privilégio ortogado a nós. Se nós analisarmos o livro do Gênesis, por isso que eu disse resumo, se nós analisarmos o livro do Gênesis, obviamente que se nós observarmos o capítulo 1, é o princípio. O capítulo 1 do Gênesis conta a história do princípio, já o capítulo 2, a formação do ser humano. No capítulo 2, Deus forma o ser humano perfeito a ponto de se relacionar cotidianamente com o ser humano. O ser humano foi criado para viver eternamente, gozando deste princípio do favor de Deus. A ponto que quando Eliú vai discursar diante de Jó e seus amigos, ele faz uma distinção no capítulo 33, versículo 4 de Jó, dizendo: o Espírito de Deus me formou. Isso implica dizer que sem o Espírito Santo não ia haver relacionamento da criação com o Criador. Então ele, na continuidade, diz: e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida.
Quando nós analisamos a partir daqui, vem o capítulo 3 do Gênesis e vai mostrar a decepção, a queda e o afastamento deste ser humano de Deus, sendo assim destituído da presença de Deus. Então é quando Deus vem para o relacionamento cotidiano ser adorado, e o ser humano já tinha sido jogado fora da presença de Deus pela desobediência. Então o ser humano perde a sensibilidade do Espírito Santo e é destituído, afastado da presença de Deus, perde o direito de eternidade. Ou seja, o capítulo 4 do livro do Gênesis vai falar das consequências do erro e o desastre do afastamento do ser humano com Deus. O capítulo 5 do Gênesis vai falar sobre o contexto genealógico. O capítulo 6 vai trazer a decepção, a corrupção geral do gênero humano. Então Deus sanciona, Deus diz que vai desistir, vai dar fim a ele, mas algo chamado graça entra na história e Deus preserva 8 almas. Então vem o capítulo 7 do Gênesis, então vai falar do dilúvio. O capítulo 8 traz o fim do dilúvio. Quando nós vamos para o capítulo 9 do Gênesis, os irmãos observam uma nova aliança. Deus vai querer se relacionar com o ser humano de novo, de forma definitiva. Mas no capítulo 10 vem a origem dos povos. Então no capítulo 11 vem a confusão. Observem que se a Bíblia tem 1189 capítulos, aqui nós estamos falando dos 11 primeiros. Esses 11 primeiros vai representar menos de 1% da história bíblica em capítulos. Ou seja, aqui está a confusão, a decepção. Então Deus sempre quis se relacionar de forma perpétua, eterna com o ser humano, mas as suas atitudes fez eles perder este relacionamento. Então dá menos de 1%, arredondando 1. Então quando vamos para o capítulo 12, observem que Deus vai trabalhar justamente em trazer este ser humano para Ele. O capítulo 12 do Gênesis começa um processo espiritual, aonde o objetivo, Gênesis 12, versículo 3, é reconciliar, é abençoar todos os seres humanos, toda a família da terra, com um relacionamento com Deus. Por isso que Gênesis 12 e 13 diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que agora Deus vai trabalhar em 42 gerações, com o conceito de Mateus, capítulo 1, versículo 17, de sorte que de Abraão até Davi são 14 gerações, de Davi ao cativeiro, mas 14 gerações, do cativeiro a Jesus, mas 14 gerações. Se você analisar em termos de capítulo, Deus vai investir 77% em capítulo bíblico com Israel. Observe, 1% decepção, 77%, representando 918 capítulos, vai falar destas 3 gerações que Deus fez de tudo para se relacionar, a ponto de querer de forma perpétua se relacionar com o homem, trazê-lo de volta. Então Deus começa no capítulo 12. Então por meio de Abraão vem Isaac e Jacó. Então veja que o escritor do livro do Êxodo, ele é tão convicto disso, que ele faz menção de dizer que Deus, das almas que desceram ao Egito, das entranhas de Jacó, Gênesis 46, 26, são 66 almas. Então agora Deus vai trabalhar por meio da geração de Jacó para trazer todos os seres humanos de volta para a terra. Então Deus fez a promessa, uma terra, um lugar especial, onde ia ser o palco, onde ia ser a base do relacionamento, chamada Jerusalém. Então a terra prometida. Então Deus vai no livro do Êxodo, capítulo
capítulo 14, e vai tirar Israel da escravidão. Quando sai da escravidão, observem que não há relacionamento da geração do êxodo pós-patriarca com Deus. Então, no capítulo 19, o povo já cruzou o Mar Vermelho. Esta geração de Abraão até Davi é a geração que saiu do Egito a partir do êxodo, de 20 anos para cima. Então Deus, no capítulo 24 do Êxodo, vai querer se relacionar com o ser humano. Olha que amor. Então Deus chama Moisés e dialoga com ele, dizendo: Moisés, eu quero me relacionar com o meu povo, mas precisa de um pacto de fidelidade para eu habitar no meio dele, porque desde o Gênesis 3 não havia relacionamento entre a criatura e o Criador de forma coletiva. Então Moisés ouve e propõe o povo. Então o povo diz a Moisés que volte a Deus e diga que está disposto a cumprir todos os preceitos de Deus. Então, já que tem preceitos, já que tem aliança, aí Deus diz: Moisés, então, já que o dilúvio acabou com o Éden, o lugar, a igreja de Adão, então eu vou te dizer como formar um lugar minuciosamente para eu descer com a minha glória, ser adorado e o povo me conhecer. Então vem o capítulo 25 do Êxodo. Aí Deus vai dizer como vai fazer o tabernáculo. Capítulo 25 do Êxodo, versículo 10. A primeira peça, a arca, símbolo da presença de Deus no meio do povo. Então no capítulo 15 do Êxodo, Deus começa a dizer como fazer o tabernáculo. No capítulo 33, versículo 14, já é um sinônimo de desobediência, de quebra da presença. O tabernáculo nem estava pronto, o povo já estava errando, já estava se distanciando de Deus. Aí Moisés diz: Senhor, sem a tua presença não vai dar certo. Aí Deus diz no 33:14: a minha presença vai com você, descanse. No capítulo 34 do Êxodo vem as consequências. No capítulo 40 do Êxodo, 15 versículo depois, está terminado o tabernáculo. Versículo 33, faz o culto, o tabernáculo está pronto. Versículo 34, a glória de Deus desce no tabernáculo. Desde a queda, desde o afastamento do homem, a glória pela primeira vez vai raiar na terra de forma coletiva. Aí a Bíblia diz que a glória enche o tabernáculo, que nem Moisés conseguia entrar, porque a glória de Deus estava no meio dos seres humanos de novo. Então Deus está entre os seres humanos. Agora vai ter relacionamento, só Israel. Aí saímos, tem uma aliança de sangue, vamos para o livro de Levítico. Aí Deus agora quer intimidade, Ele agora quer cara a cara. Aí se volta para a tribuna, digamos assim, permissão me virá, volta-se para a casa de Arão, para os obreiros que aceitavam a oferta, e disse, capítulo 2, versículo 13 de Levítico: de todas as ofertas que o povo trouxer, vocês nunca deixem faltar o sal da aliança do vosso Deus. Ora, porque o sal com esta geração do altar? Porque fala de intimidade, porque na antiguidade, por exemplo, eu estou aqui, mas moro em Maceió, deputado Samuel Júnior mora aqui. Então, se eu queria na época ter uma intimidade longa, duradoura, inquebrável com ele, eu ia comer do sal dele, e depois ele ia comer do meu sal. Pelo sal é perene, o sal é duradouro. Então, celebrando com sal, estava dizendo a seguinte expressão: que agora havia entre mim e ele uma aliança duradoura. Se posterior, pastor Manassés disse
dissesse: a aliança de vocês não é essas coisas, não precisava dizer nada, eu só dizia: há sal entre nós, resolvia tudo, é inquebrável, é inquebrável. Aí Deus diz: não pode faltar o sal, para que o mundo veja que eu tenho intimidade com vocês, para que o meu povo veja que eu estou no meio de vocês. Quando nós olhamos esta geração, que vamos para Número, capítulo 14, saindo de Levítico, a decepção, os gigantes da terra prometida afasta esta geração de Deus. Aí Deus diz: Moisés, esta geração que saiu do Egito de 20 anos para cima, não vai entrar na casa, na terra prometida, na cidade prometida, ou seja, exceto Josué e Calebe. Aí quando nós vamos para Número 18, 19, está escrito lá que Deus diz: mas eu vou usar a geração de 20 anos para baixo que saiu do Egito. Aí quando nós vamos para Número 18, 19, Deus vai agora fazer uma aliança duradoura, não mais com a casa só de Arão, mas ele diz: todas as ofertas agora vai ser para vós, para os vossos filhos, para os filhos dos vossos filhos, e vai ser aliança de sal, o concerto de Deus. Então esta geração do capítulo de Número vai entrar em Deuteronômio. Deuteronômio, veja quanto Deus investiu. Segunda lei, segunda chance, capítulo 8, Deus vem e diz que vai fazer agora a mesma coisa da lei, repete para esta geração não cometer o mesmo erro que a outra cometeu. Então é esta geração do recomeço, a geração de Deuteronômio, a geração de Número, que vai entrar na terra prometida. Quando nós saímos do livro de Deuteronômio para Josué, eles tomaram posse da terra, agora está no lugar bom, agora tem culto, agora tem relacionamento. Juízes vem, o livro de Juízes, morreu Josué, morreu toda aquela geração de intimidade. Aí o que é que vem? Agora vem uma nova geração que não conhecia Deus e não tinha conhecimento dos seus milagres. Mas como? Isso é incoerente, isso não tem sentido. Por quê? Josué capítulo 4, versículos 6 e 7 tem um memorial. Disse Deus: essas pedras que vocês cruzaram o Jordão, coloque no lugar do onde montar o arraial, e quando os vossos filhos perguntarem que significam essas pedras, vocês dirão: essas pedras é que Deus abriu o Jordão para a gente passar pé enxuto. Deus fez as coisas acontecerem. Mas esta geração na terra prometida, facilidade, chegou na terra, a base onde Deus determinou para se relacionar com Israel para sempre e alcançar toda a terra, é contaminada por esta geração, porque não levaram em conta a história, perderam a identidade. Por quê? Porque, irmãos, este é um dos perigos da nossa geração do século 21. Achamos que a nossa história foi construída em mídia, a nossa história foi construída em glamour. Não, a história do arrebatamento, a história do resumo, ela é construída na oração, no joelho e no poder do Espírito de Deus. O medo hoje, eu digo isso, é que a nossa geração, entre aspas, está se deixando levar, porque ser cheio de Deus agora está virando meme. Rodou num pé só, vai ser meme. E a nova geração, entre aspas, já não quer mais falar línguas estranhas, já não quer mais andar na simplicidade do evangelho. Agora não, mas tem uma coisa: esta geração esqueceu, esta geração não levou conta
afronta. E sabe onde ela vai parar? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 22. Sabe qual era o hino? Icabode, lá se foi, lá levaram a glória desde Deus. A glória foi tomada, mas eu louvo a Deus que no meio do século 21 ainda tem uma geração que não se dobra, ainda tem uma geração pentecostal, ainda tem uma geração que fala de arrebatamento. Dá uma olhadinha para esse crente que está do teu lado e diga: não esquece da história. Eu ainda lembro do tempo que o fogo começava pelo altar, com todo respeito ético. Mas hoje eu sou diácono, eu sou obreiro raso, eu rodo, eu levanto a mão, eu pulo. Sou consagrado a presbítero, já mudo. Sou consagrado a pastor, já é vergonha levantar a mão e dar pulo no altar. Não é vergonha não, nunca foi. Essa é a história pentecostal da igreja que vai subir. Muitos doutores às vezes me dão um toque: Bento, precisa estar molhando o paletó, mas não, Bento. Tu já galgou o que qualquer pregador quer galgar. Tu prega nas maiores convenções do Brasil. Prova está aqui. Porque se fosse o padrão de beleza, eu não estava aqui não. Então, não é verdade? Então, pelo padrão ético, não estava aqui não. Então, Bento, vai mudar a pregação, porque tu vai ganhar dinheiro. Tu tem um gingado, o povo te ama. Então, para de pegar a Bíblia, Pentecoste, que a geração agora só quer saber de automotivação, só quer saber de mensagem motivacional. Pregue motivação, mas eu vou pregar arrebatamento, eu vou pregar poder, eu vou pregar Jesus. E acabou. Tinha roça, tinha boi, tinha ovelha, amizade com os cananeus, mas a glória foi embora. Diga para quem está ao seu lado: continue gostando de mim se quiser, mas eu vou continuar sendo barulhento, eu vou continuar sendo pentecostal. Chuva. 20 anos sem relacionamento, a arca esquecida. Saul entra, só se preocupa com o nome. Aí diz Mateus: de Abraão até Davi, Deus investiu em 14 gerações e perderam a glória, perderam a arca. Aí Deus diz: Samuel, vai na casa de Jessé o belemita. Eu não vou desistir. O desistir é ilustração. Eu não vou desistir. E unge Davi. Davi assume o reino, em síntese, sobre todo Israel. Agora está onde qualquer ser humano queria. Amado por Deus, reinando sobre todo Israel, todos aos seus pés. Mas ele diz: a coroa não me satisfaz, o cargo não me satisfaz, a veste reais não me satisfaz. Mas o que é que acontece? Tu tem tudo, está faltando a arca. Prepara, abre mão de muitas coisas para trazer de volta. Agora Jerusalém vai receber a presença de Deus.
Agora imagina, Deus gostou tanto dele que faz a terceira aliança. Segundo as Crônicas, capítulo 13, versículo 5, diz lá, Roboão escrevendo a Jeroboão: não sabeis vós que o nosso Deus, Deus para sempre, a Davi e aos seus filhos, a descendência dele, a soberania de Israel, e celebrou com uma aliança de sal. Então Deus tem intimidade do Saul com Davi, é inquebrável. Aí agora Davi diz: não, eu vou buscar a arca. Quando a arca vai entrar em Jerusalém, eu levo um tapa na cara todo dia, quando eu acho que eu sou alguma coisa. Ou seja, o rei Davi, ele perde o equilíbrio, ele quebra decoro monárquico, ele quebra protocolo. E quando a arca vai entrando e o louvor vai cantando, a base de Jerusalém, ele rasga a veste, ele pula, ele cai, ele chora, ele canta, ele dança. Quem estava frio dizia: o rei está vadio, o rei está doido. É não, pode ser pastor, presidente, pode ser vice, pode ser da diretoria, mas quando a presença de Deus pega, protocolo vai ter que ser quebrado, vai ter que ser quebrado, porque o que prevalece é a glória do nosso Deus. A minha glória está invadindo esta casa. Estou fazendo coisas sobrenaturais. Assim diz o Senhor. Recebe a unção, recebe o renovo. Ei, debaixo da vossa permissão, chame-me de menino. Já vou fazer 60 anos. Pode chamar, mas deixa eu adorar. Vem a facilidade. O dinheiro começa a entrar. O ouro entra. A prata entra. Aí Salomão inaugura o templo. Saltava os olhos. Segundo as Crônicas 7:16. Olha o que Deus faz, gente. Deus diz: Salomão, eu escolhi esta casa, e nela os meus ouvidos e os meus olhos vão perpetualmente estar aí. Aí Deus começou a fazer coisas grandes. Salomão engodou o coração. Abriu mão da presença. O seu erro passa para as suas descendências. Aí a gente chega em Jeremias 52:13. O único lugar de adoração celebrado com aliança de sal. Jeremias diz que foi queimada por Nabucodonosor, pelos seus representantes. A cidade contaminou-se. A arca sumiu. E são levados escravos. Aí Mateus diz: de Davi até o cativeiro, mais 14 gerações. E perderam a graça, a glória. 70 anos como escravos envergonhados. Os chacais, os matos
A vergonha habita a cidade santa. 70 anos, aí diz Mateus, do cativeiro até Jesus, Deus vai investir de novo em 14 gerações. Traz eles de volta. Lembra da aliança por meio de Ageu 2:5? Eu fiz uma aliança quando tirei vocês da casa do Egito, e por conta desta aliança o meu espírito está no meio de vós. Não tenham medo, eu acredito ainda. Recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Mas eles não conseguem. Vem o período intestamentário, e Deus diz: não dá mais, vou me calar. Aí entram os agregados através dos gregos macedônios e deturpa. Vem os romanos, politiza o espiritual. Agora não era mais sacerdote que separava sacerdote, agora era Roma, por meio de seus representantes legais. Jerusalém contaminou-os. A cidade santa contaminou-os. 1% de 1 a 11. 77% de 11 a Malaquias. Só resta 2% para fechar o resumo. 22%. A vingança do que está sentado no trono e a ira do Cordeiro está prestes a ser derramada na terra. 78% do tempo se passa. Aí, pela sua graça, pelo seu amor, a Bíblia diz que o pecado abundou, mas aonde o pecado abundou, aí Deus envia o melhor, o seu filho, para trazer esperança de relacionamento com Israel e de vida eterna. Mas a coisa estava tão feia que o Lucas, em Atos 23:8, relata que a cúpula sacerdotal não acreditava em ressurreição, nem anjo, nem espírito. A coisa vai ficando feia e Israel agredindo a santidade de Deus. Mas eu acho lindo que Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, ele diz que no meio da frieza, no meio do desastre e da degradação espiritual, ainda tinha um crente que não tinha cargo, que não usava paletó nem gravata, mas não aceitava e dizia: Deus, não deixe eu partir sem ver a glória voltar para cá. Não deixe eu partir sem ver a tua glória voltar para cá. Lucas 1:30, o anjo Gabriel vai a Nazaré e diz: Maria, no teu ventre você vai conceber e vai ter um filho, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o reino dele não vai ter fim. Aí Jesus vem e nasce. Aí Lucas no capítulo 2 continua dizendo que quando termina a purificação de Maria, vai levar o menino para o templo para cumprir o ritual da lei. Agora Maria vai com Jesus nos braços entrar no templo em Jerusalém. O ouro de Herodes, a riqueza do templo, agora vai desaparecer. Aí Maria sai de casa com José e com Jesus nos braços. Aí o Espírito vai na casa de Simeão e diz: vai para o culto hoje, que hoje vai ter novidade. Vai para o culto hoje, que tu vai ver coisa grande. Agora
Jesus vai entrar, e olha o que Deus faz para Israel. Não é mais arca de madeira, não é mais simbologia. Agora vai entrar no templo de Herodes a verdadeira glória, a original, Deus puro em Cristo Jesus. Quando ele entra, os sacerdotes não perceberam, ninguém percebeu, mas o velhinho, o crente estava lá, correu e começou a gritar: Deus, agora eu posso morrer, me leva em paz, os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel. E uma luz para os gentios. Rejeitaram. 12 anos, a arca volta de novo. A glória da segunda casa vai ser maior. Rejeitaram. Terceira vez, 30 anos, rejeitaram. Só faltava 22%. 77% da história bíblica já se passou. Israel rejeitou. Aí Pedro já na frente diz: vocês são a geração eleita. Eles não aceitavam a mensagem do arrebatamento. O problema é a ressurreição. Todo o problema da mensagem do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é a ressurreição de Cristo para os judeus e para os gregos. Era impossível na ótica humana. Os romanos achavam escândalo, os gregos, loucura, porque fugia da razoabilidade humana. Os gregos acreditavam no palpável, nas filosofias da arte de vida. Aí a mensagem de Jesus é agora tem uma nova Jerusalém, não é a terrestre, tem uma nova Jerusalém para a igreja e para todos que o aceitar. Aí ele vai formar a igreja e forma a igreja e vai pregar o resumo: vida após a morte. Ele dizia: ele é doido. Agora Lucas registra, João capítulo 16, versículo 7. Ele reúne os discípulos em síntese e diz: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. Ou seja, eu vou pagar o preço, mas é preciso deixar um selo com vocês, que vocês têm dono e são propriedade do céu. Tenho que mandar um penhor. Era como se eu fizesse uma negociação aqui importante e for para Maceió. Então com quem eu faço, tenho que deixar um pagamento à altura, como se fosse eu, para garantir que eu vou cumprir o que eu acertei. Aí agora ele vai para a cruz. Quando ele vai para a cruz, terceiro dia, ressuscita. Mas nem todos viram. Quando ele ressuscita, estimula. Nem os discípulos até aqui acreditavam, mas os discípulos agora sabem que arrebatamento é coisa séria. 10 dias ele vai e volta para o Pai. É o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 a 22. É condecorado, recebe um nome que é sobre todos os nomes. Senta à direita do Pai. E diz: Pai, eu prometi a tua igreja, a minha noiva, que ia mandar um lacre, ia mandar um selo, um penhor. E não é como nenhuma outra geração. Agora é para ficar com ela até o dia da redenção, até o dia que a trombeta tocar. Isso é muito sério, arrebatamento.
Aí o papai diz, é agora. E o que é que estava acontecendo em Jerusalém? Pentecoste. Aí Lucas diz que de repente vem do céu o barulho de um vento impetuoso e veemente e enche toda a casa. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e cada um falava conforme o Espírito Santo concedia que falava, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Agora olha que coisa linda. Qual é a mensagem principal agora? A nova Jerusalém. Ele vai, mas vai voltar. E o que é a garantia? O selo. E foi no coração. Israel foi em tábua de pedra, mas a igreja no coração. Quem tem esse lacre, quem tem esse selo, quem tem esse penhor. E qual é a função do penhor? Da garantia. Quando alguém quer desanimar, aí o penhor vem, você olha, diz, ainda está de pé, o penhor ainda está aqui. Aí agora, trancados, falar em arrebatamento é morte. Aí quando ele restaura, é o texto que a gente leu. Pedro disse, Senhor, e o que é que vai ser desse aí? Ele vai ficar para o resumo. Ele vai ficar até que eu venha. Aí agora, pergunte qualquer um dos pastores, na nossa ética, e está correto, eu também estou no meio. O Pentecoste vem. E qual era a mensagem principal? Arrebatamento. Todos cheios. O crente que tinha se desviado há 10 dias atrás, obreiro de mão cheia, Jesus não rasgou a credencial. Jesus não passou a culpa na cara dele. Puxou na orelha. E disse, você vai continuar, agora que você vai ser pregador, eu vou te restaurar. Quando diziam que estavam doidos, aí o irmão Pedro diz, quem vai pregar sou eu hoje. E qual é a primeira mensagem? Ressurreição, arrebatamento. Ele está vivo e vai voltar. Nem termina a mensagem, já tinha quase 3.000 pessoas dizendo, eu quero morar no céu, eu quero ir também, eu quero ir também. A mensagem agora era arrebatamento. A nova Jerusalém, preparada para a igreja. A religião bateu em cima. Não pararam. Cada dia crescia o número. Colocaram o Supremo Tribunal, o Judiciário, Sinédrio. Quando Pedro e João, cheios do Espírito Santo, falaram da ressurreição de Cristo, os magistrados abriram, caiu o queixo e diziam, maravilhados, são discípulos de Jesus. Não tem outra explicação para falar bonito assim, sabendo que era analfabeto e falar desse jeito, vai morar no céu. Não tem como, vai fazer o quê? Bota o império. Aí o império vai tirar no bolso, vai mexer no bolso a família. Era similar praticamente à sinagoga, o direito. Se mexer no bolso, ninguém se converte. Qualquer que aceitar essa proposta, tira. E vai depender do império. E se depender do império para sobreviver, vai ter que adorar o imperador e queimar incenso. Vai esquecer desta promessa. Aí eles esperavam que agora ninguém aceitasse Jesus, e os que aceitassem desistissem, porque não tinha mais sustento da sinagoga, não tinha comida, não tinha educação, e agora a saudação já era Sequirion, César é o meu Senhor.
Mas todos os dias aumentava mesmo assim. E quando os crentes passavam pelo outro, não era baixinho, gritava: Maranata! Maranata! Era como se dissesse: já comeu hoje? Não, mas ele vem. Tem dinheiro? Tem não, mas ele vem. Não está diminuindo não. Joga no Coliseu. Eu tive o privilégio desses dias de passar 7 horas com um guia dentro do Coliseu. Você chora sem querer. Imagina na época, famílias inteiras eram jogadas de cristão para desistir dessa proposta, dessa promessa de ressurreição de um Deus invisível. E quando ele soltava os leões, os pais, vendo os filhos gritar, diziam: filhos, não vamos desistir. Se os leões nos destruir aqui, ele já está nos esperando lá. Nós vamos para a celestial. Nós vamos para a celestial. 64 anos depois de Cristo, prende Pedro para parar essa esperança. Aí Pedro escreve à igreja dizendo: não, a tribulação, a perseguição vem, mas as provações e o sofrimento é mais precioso para o ouro, para o crente, porque é por eles que Deus prova a vossa fé. Não se preocupe em dizer a explicação da fé de vocês a ninguém. Continue santo como santo ele é, porque vocês não foram resgatados com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas foi o precioso sangue de Jesus. A promessa é verdadeira. Não pararam. 67 anos depois de Cristo, tem um ex-fariseu pregando e escrevendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Nós não vamos primeiro do que eles, mas eles ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Subiremos, nos encontraremos nas nuvens, de lá e de lá e de lá e de lá estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Eu estava ouvindo, alguém disse: pastor, eu recebo muita ligação, me traz uma palavra de consolo. Aí você tem que pensar: olha, descansa, que Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar a chave da casa, a porta do emprego. Não, para essa igreja aqui que começou, tá doendo, filho, tá. A consolação ele vem, tá liso, tá. A consolação ele vem. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Sacode quem está ao teu lado, diga: ele vem. Ele 67 anos depois de Cristo, está lá ele escrevendo para a nova geração: preso, ou abre mão, ou apostata, ou vai ser decapitado. Nova geração, Timóteo, eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. A minha vida está próxima. A minha hora chegou, Timóteo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que me aguarda agora é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia, não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Decapitaram Paulo, mas não tiraram a esperança da igreja. O selo está nela. 90 anos se passam. Todos os escritos do Evangelho é de 50 a 90, a 70. Paulo não teve direito de ler o Apocalipse, nem o outro. Porque se passaram 90 anos depois de Cristo. Todos morreram. E tinha um velhinho ainda vivo.
escrevendo: filhinhos, é já a última hora. Domiciano, o imperador, odiou essa proposta desse Deus invisível e começou a eliminar todos que esperassem e crescem nele. E o trauma chegou a João. Vamos matá-lo, vamos humilhar, torturar, para ele desistir. Importa que ele fique até que eu venha. Diga para quem está ao seu lado: o sangue vai dar no meio da perna, mas eu vou permanecer até que ele venha. Prenderam João, torturaram, não desiste, vamos queimá-lo vivo. Publicamente prepara o tacho, traduzir: gasolina, azeite fervente, inflamável, acende o fogo, espectadores, é o fim, é o último deles. Em 22%, Deus usou mais do que os 77% que passou. Quando jogam João no tacho, ele não é queimado, nem um fio de cabelo. A ira é tão grande que o imperador resolve exilá-lo, diz a história e a Bíblia, na ilha de Patmos, sem contato com ninguém, sem relacionamento, para não falar deste tema. Acorrentado, creio eu, abandonado, jogado. Aí ele surge a maior revelação, o resumo. Pode olhar que o Apocalipse é o resumo de toda essa história que a Bíblia conta. É onde vai vir a ira do Cordeiro e a vingança de Deus para quem não estiver em Cristo. Aí ele diz: irmãos, aqui é João, companheiro de vocês. Estava preso na ilha de Pátimo por um motivo: pregar o evangelho de Jesus. E fui achado em espírito e arrebatado no dia do Senhor. E quando eu ouvi voz como voz de trombeta detrás de mim, quando eu me virei para ver quem falava comigo, eu vi 7 candeeiros e no meio dele um semelhante ao Filho do Homem. O seu cabelo era branco como a branca neve, como a branca lã. O seu vestido era comprido até o pé e tinha um cinto de ouro em volta do peito. Os seus olhos eram como chama de fogo e os seus pés brilhavam feito latão reluzente tirado da fornalha. Quando ele falou comigo, foi como voz de muitas águas, e aí eu caí como morto. Quando eu caí como morto, ele veio, me tocou com a mão direita e disse: João, tenha medo não, João, sou eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu fui morto, mas o teu vivo. Eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave do inferno. O que tu vê, escreve no livro as coisas que são e as que hão de acontecer. Escreva as 7 igrejas da Ásia e diga: eis que eu venho sem demora. Guarda o que tem para ninguém tomar a tua coroa. Guarda o que tem para ninguém tomar a tua coroa. Não pararam mais. O Apocalipse estará aí. Diga para quem está ao seu lado, diga para ele: feliz. Diga: feliz
e santo é aquele que fazer parte da primeira ressurreição, porque para esses a segunda morte não tem poder. A vingança de Deus e a ira do Cordeiro já foi propagada pela propiciação que é Cristo. Então, gente, vamos acreditar mais em arrebatamento. A coisa aqui está boa, mas na Nova Jerusalém vai ser maior, vai ser melhor. Nós estamos a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol, mas a velocidade da luz é só 8 minutos, ou seja, nós estamos a 8 minutos do Sol, e a Bíblia diz que as estrelas cairão do céu. Está no futuro, não está no passado, mesmo que a teologia pense talvez diferente. Então é hora de falar do arrebatamento, ou é hora de pregar arrebatamento, é hora de viver arrebatamento. Teve uma conversão, pastor, que eu vim pregar aqui. 16 no aeroporto, encontrei uma missionária. E quando eu desci, fomos conversando, e eu disse a ela: eu estou feliz, vou pregar na convenção da Bahia, de Salvador. Aí começamos a entrar no arrebatamento. Eu disse: eu estou ansioso. Para quê? Para quando chegar lá, primeira casa que eu vou é de Abraão, de Isaac, para saber como foi que eles conseguiram vencer. Ela disse: o senhor está errado. Pai, era com essa ansiedade. Mas como? Eles que estão ansiosos. Pode descansar, que eles vão bater logo na sua porta. Nem precisa ir, eles vêm. Mas por quê? Porque eles vão querer saber como foi ser cheio do Espírito Santo, que eles ouviram de longe e não foram. Século 13, tiraram a Bíblia, mas a esperança do arrebatamento continuou. Século 16, a indulgência plenária e parcial, mas não tiraram a chama do arrebatamento. Século 18, o liberalismo teológico, mas não acabaram com a esperança da igreja. Século 20, o avivamento voltou. Veio pandemia e diziam: quero ver esses crentes agora, igreja fechada, quero ver adorar agora. Mas tinha crente cantando arrebatamento no banheiro, na cozinha, na sala, na casa. Agora chegou o século 21. Diga: chegou o século 21. Ela toca já. A trombeta toca já. E quem tem essa esperança? Quem tem? Pergunta a mim: pastor, cadê os religiosos que quiseram parar a mensagem do arrebatamento? Desapareceram. Pergunta pelo Supremo Tribunal Federal do Judaísmo. Sumiu. Pergunta pelo Império Romano. Caiu. Pergunta pelo Coliseu. Em ruínas. Pergunta pela pandemia. Passou. Pergunta pela igreja. De pé, esperando o tocar da última trombeta. Ele vem, ele vem, ele vem. Guarda o que tem, vamos esperar nele. Fique de pé por bondade. Só para chatear, como diz, só para tirar onda. Dá uma olhadinha para esse crente que está perto de você e diga para ele: não quero nem saber como você chegou na abertura dessa convenção. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair pegando fogo, vou sair vivo. Diga: me faz um favor, se a partir de hoje tu encontrar algum besta por aí que pensava que eu não acreditava mais no arrebatamento, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir, que eu vou subir dando glória.
Vou subir cantando louvor. Deixa eu ouvir o barulho da igreja que vai subir. É já já, é já já. Renova agora, Jesus. Renova agora, Jesus. Renova agora, Jesus. Renova agora.